Fala aí, rapaziada do Mengão, faz a festa. 2-0 Flamengo, 2 Flamengo, 0 o Bolívar. Agora nós vamos enfrentar o Bolívar lá na casa dele, né? Com essa vantagem pequena, mas é uma vantagem. Nós vamos ganhar se nós fizermos o dever de casa. Aí sem problema nenhum. O negócio é pressionar no primeiro tempo, né? Deixar o time certinho, né? Diga-se de passagem, o time do Flamengo não teve folga hoje, nesta sexta-feira, às 16 horas, eles vão começar a treinar e vamos que vamos que vamos. O Tite, ele se exaltou quando a segurança lá da Conmebol teve problemas lá com a imprensa brasileira. Vamos ver o que aconteceu. Vamos às notícias do Mengão. Dá para falar do grande jogo que fez? Tá bom. Tá o Rossi representando aqui, fez um puta de um jogo. O resultado e o placar não condiz o que foi o desempenho e o número de oportunidades e o volume tido. Nós temos um jogador que tem uma grandeza do Gabi e uma coordenação de movimentos com a Arrascaeta de já há quantos anos? Então é injusto, eu acredito que isso é injusto a gente ficar falando que poderia ser esse, mas não ser aquele, numa equipe que jogou com todo o respeito que ele teve nessa situação e de poder participar e dar sua parcela de contribuição num todo que foi um grande jogo. Pedir silêncio, por favor, tá? E apenas uma pergunta. Quando a pessoa perguntar, é uma pergunta, tá? Teve uma agressão. Ela foi empurrada por um... Quem? A Raíza. Ela foi empurrada por um repórter. Por quem? Por quem? Por quem, Raíssa? Por um jornalista. Por quem? Mas ainda faltou com respeito. Dizendo que não estava aqui para trabalhar, que os convidados não estavam aqui para trabalhar. Quem é que é o responsável da segurança ali? É a Conmebol? Então vou falar bem alto, tá? Conmebol? Conmebol? Para vocês, ó. Atentem à segurança da imprensa toda para que ela possa trabalhar. Bem claro. Aqui, Tite, boa noite, Rossi, Marcos Martins, do canal da KSRN. Tite, eu queria te perguntar sobre a diferença no aspecto ofensivo do Flamengo do primeiro para o segundo tempo. Ambos tempos de muito domínio em posse, mas o Flamengo no primeiro tempo trocando mais passes, né, construindo de forma mais curta e também explorando a profundidade nas costas da linha defensiva adversária. Num segundo tempo com mais cruzamentos para a área, né, até a entrada do Carlinhos também deve ter contribuído para isso, provavelmente. Então, eu queria te perguntar sobre isso, essa distinção na criação do Flamengo nos dois tempos e se você analisou estrategicamente isso justamente por essa diferença. Fases do jogo em que o adversário se posiciona. O adversário se posiciona na média, dando espaço para nós nas suas costas para explorar. Segundo tempo ele veio para trás e aí tu tem a possibilidade de jogar do lado e ter jogadores com finalização de média distância ou de cruzamento com finalização. Movimento e posicionamento do adversário. Oi, Tite. Oi, Rossi. Boa noite aí para vocês. Eu vou tocar num ponto que meio que foi repetitivo, porque você, em 2 jogos seguidos, nesse atual momento e estágio das competições, você perdeu 4 jogadores. 2 no fim de semana, hoje mais 2, ali 2 atacantes, o Pedro e o Gabriel. Parece até que a contusão foi um pouco semelhante, a gente vai esperar um pouquinho. E aí eu queria saber... Sofreu do Cebola, do Vinha, hoje do Pedro, também pode ser do Gabi. Então aí a gente tem que saber que agora é a força do grupo que tem que empurrar tudo para a gente seguir na frente. Também aí o professor também apoiando também nesse momento também do calendário. A gente tem menos de 72 horas no jogo domingo. Depois quizás tem mais tempo para
preparar a viagem para a Bolívia. Primeiro falar do jogo e de ter a mentalidade dos atletas, porque nós sabemos disso, ela foi fundamental. Tem que ter um nível de consciência muito grande. Futebol se joga antes com a cabeça. E nós temos que compreender, por vezes, o torcedor que quer fazer já rápido, mas teve a naturalidade de rodar a bola, de chegar na frente, porque, calma, tu só cria e faz todo o volume que nós tivemos. Nós continuamos marcando pressão e finalizando com um jogador a menos. Vocês repararam? Então, essa doação, toda essa aplicação que a equipe teve, ela foi excepcional. Nós sabíamos, mas sabemos que desempenho acaba determinando. Hoje, jogou tanto ou mais no jogo do desempenho do resultado do 4-0. Jogou tanto ou mais. Depois nós temos Botafogo, depois a gente vai, e o Rossi foi muito feliz. Nós temos uma força de grupo, eu estou desabafando um pouquinho, com muita lucidez, com muita consciência. Não pensa que eu não sou um cara de bater para dar clique aí para ganhar a coisa. Eu não sou um cara, sou um cara consciencioso nas minhas análises. Agora, ele projetou. Agora é ter a equipe toda já para a gente projetar para domingo, porque o grupo todo ele é importante. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi. Léo José, do Coluna do Fla. Um tema que a gente até abordou aqui no começo, dessa questão, dessa quantidade excessiva de problemas físicos no Flamengo. Agora o Pedro, também o Gabigol. E aí entra aquela questão da necessidade de reforços. Essa semana o departamento de futebol do Flamengo se reuniu diversas vezes e tal. E aí eu queria saber, Tite, o que chegou até você depois dessa reunião do departamento de futebol? O que você passou para o pessoal da diretoria em termos de reforços? Precisa reforços para a lateral esquerda, para a ponta esquerda? Como é que está essa conversa da comissão técnica com o departamento de futebol em termos de reforços? Tudo de bom para dar clique, a minha resposta. Sabe por quê? Porque existem autonomias dentro do clube. E o clube é muito bem organizado em relação a isso. Isso é assunto diretivo. O técnico tem que trabalhar e fortalecer o seu grupo. E é isso que nós fizemos. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Vocês falaram dois pontos importantes, né, na força mental do grupo e na força do grupo como elenco nessa fase que o Flamengo vem enfrentando. Como que vira a chave tão rápido assim? Copa do Brasil, Brasileiro, semana que vem, Libertadores, agora Botafogo, domingo, que jogo que vale liderança, um jogo tão intenso quanto foram os últimos, né, de diversidade de adversário forte. Como que vocês conseguem assim, virar essa chave em tão pouco tempo e sabendo de todas as dificuldades que vem acontecendo dentro e fora de campo? Dividindo a resposta aí, o Rossi, inteligente a tua pergunta, porque tu tem que equilibrar essas duas situações. Ela tem... Na posterior da coxa, deixou a impressão de que poderia ter sentido alguma lesão, ou se foi por alguma pancada que ele recebeu durante o jogo mesmo. E também te perguntar até que ponto você pretende preservar os jogadores para o clássico de domingo contra o Botafogo, por conta dessa sequência de lesões que o time tem enfrentado. Obrigado. Eu não preservo ninguém e eu não poupo ninguém. Quem tira e quem tem autonomia para tirar é o departamento médico, é médico. Porque a saúde do atleta está em primeiro lugar. Eu não vou pagar preço. Não vou. O Gerson foi em cãibra, o Eric, numa pancada também. O Eric pediu para o Fábio, me ajudem aí, que ele estava com o adutor sentindo. Né? O Eric, o Nico estava com cãibra e foi. Quem é que teve? Varela pediu com as duas panturrilhas. Ele estava fazendo assim para mim. Eu digo, tá, mas me diga o que é a cãibra nos duas panturrilhas. Aí demonstra também a intensidade que a gente botou no jogo. Muitas oportunidades, mas também não é fácil fazer gol. Eles também se defendem, o goleiro está trabalhando também. Então, como o professor falou, foi também quizás o maior desempenho hoje, que no 4-0 na fase de grupo. E a gente agora tem que cambiar o chip da cabeça, um jogo domingo e depois na altitude. Também lembrando que a gente lá só perdeu por um gol, controlou bastante bem o jogo, então a gente agora tem que se preparar para o domingo e depois para o jogo na quinta que vem. Mais uma aqui. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi, aqui atrás da Marina Litoral News. A gente viu um jogo hoje muito difícil, né? A equipe adversária caçando muito De La Cruz, principalmente no campo.
até senti um pouco da arbitragem um pouco conivente com esse antijogo da equipe do Bolívar dentro do gramado. Mas eu não queria focar nessa parte, queria focar na dedicação. Vocês falaram muito sobre essa força do grupo, a força do elenco, e a gente vê em você, Rossi, um dos líderes desse elenco naquela fase da Copa América. Você o tempo inteiro empurrando a equipe, acreditando, e o Tite, que está do seu lado, é um grande gestor de elenco. Queria que vocês falassem um pouco sobre a importância desse elenco, dessa união da equipe, com as lesões que vêm acontecendo, porque hoje, no G4 do Campeonato Brasileiro, só o Flamengo briga pelas 3 competições. São Paulo está um pouquinho atrás do Campeonato Brasileiro. Qual a importância, na visão de vocês, desse elenco unido, forte, para tentar duelar pelas 3 competições até o final? Obrigado. Não, eu acho que a força do grupo também se fortalece quando a comissão toda prepara cada jogo, não só com o time que joga no jogo, sino também para todos. Todo mundo está sempre preparado e sabe a função que tem que fazer dentro do campo, jogue ou não jogue, se tem que entrar ou não, tem que estar sempre preparado. E isso é muito importante para nós, saber que a comissão nos dá as ferramentas, né, para depois dentro do campo tentar fazer o melhor, como sempre falo. Somos humanos, podemos errar também, mas sempre vamos tentar fazer o melhor, porque também representamos um clube como o Flamengo, que sempre tem que estar... O clube convida, né, a brigar sempre nas 3 competições. A gente está fazendo um grande ano, depois de ter ganado o Carioca no princípio do ano, e hoje está na fase final das 3 competições com vida. É muito importante. Aí também ressaltando a força do grupo pela Copa América, a gente perdeu muitos jogadores importantes e o grupo se fortaleceu e se manteve na liderança, obrigando nos primeiros pelo líder do brasileiro, que foi muito importante. A última pergunta, então. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi, Vinícius. Quizás naquele momento não tive a oportunidade de jogar, mas nas minhas últimas 3 Libertadores eu fiquei fora nas oitavas. Com Boca ficamos fora 2021 com Mineiro, Atlético Mineiro por pênaltis, 2022 Corinthians por pênaltis também. Então a gente sabe, o ano passado o jogo de 1-0 aqui, 3-1 lá. Então a gente sabe que, como foi na Copa do Brasil, a gente tem 200 minutos ou mais também para cada jogo, mas cada jogo é particular, como falei. Jogo por jogo a gente tem que se preparar da melhor maneira e cada jogo é especial. Cada jogo tem um condimento especial que a gente sabe como tem que aproveitar da melhor maneira e isso vamos fazer sempre. Ok, obrigado. Boa noite. Bem. Ponto final na coletiva. Vitor Birner um Tite, em alguns momentos ali, irritado, hein? Eu achei a coletiva do Tite mais forte em diversos aspectos do que a gente está acostumado a ver. O Tite é sempre um cara muito racional, ponderado, que fala com uma certa tranquilidade. A gente viu isso até em Copa do Mundo, em momentos muito agudos, e hoje o Tite parecia um pouco mais, digamos assim, enfático na hora de algumas afirmações. Algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, tentando entender o porquê disso. O Flamengo ganhou o jogo por 2-0 e eu acho que ele considera o resultado um bom resultado. Em nenhum momento da entrevista ele passou uma impressão contrária. Talvez o Tite... O Flamengo tem que ganhar um grande campeonato. Tem que ganhar um grande campeonato. Ou pelo menos frentes, pelo menos uma tem que acontecer. Um grande campeonato, né? Porque passou ano passado em branco. Isso joga uma pressão danada para esse ano. Eu fico pensando, por exemplo, se o Flamengo termina a temporada e ganhar, entre aspas, apenas a Copa do Brasil. Eu não sei o que o flamenguista pensa. Eu acho... É o menor dos 3. Olhando para o que é o Flamengo, para o elenco do Flamengo, para o que é o Tite, para o tamanho do investimento, etc., para o nível do Flamengo atual, pouco. Quando eu falo de campeonatos grandes, eu estou falando ou brasileiro ou Libertadores, ou como a torcida espera, que ganhe ambos os campeonatos, né? Agora, para que isso aconteça, você precisa gerenciar fisicamente o elenco. Mas o Tite fala, eu não poupo ninguém. Quem tira jogador é o departamento médico, né, provavelmente a fisiologia. Quer dizer, eu estou tentando entender essa entrevista do Tite, pós uma vitória por 2-0, que aumenta o favoritismo do Flamengo para o jogo em La Paz, que dá ao Flamengo enormes chances de classificação para quartas de final, porque o Tite teve um tom de entrevista diferente do que está acostumado a ter. E eu não acredito que seja questão da diretoria, não é desempenho dos jogadores. Eu acho que isso deve ter muito a ver, e é só acho, posso estar errado, obviamente, com a questão física, que parece
que preocupa o técnico mais do que satisfez o resultado, porque ele poderia falar do resultado do Luiz Araújo, de algumas coisas que aconteceram boas na equipe, da dupla de zaga. Muito bom, ele tem muitas coisas para elogiar. E o Tite costuma elogiar. E se ele elogiasse... Ele só elogiou o Rossi. Ele teria razão. Ele teria razão de elogiar. Então, eu achei um pouco... Eu não esperava uma entrevista com esse tom. Porque ele olha, do Tite ele depois do jogo desse. ele olha a condição física, o que sobrou, e domingo ele olha e fala, caramba, tinha um confronto direto com o Botafogo pelo título brasileiro, estamos ali, né? Chance de ganhar, passar à frente do Botafogo. E talvez ele tenha que preservar realmente esses jogadores para o confronto contra o Bolívar. Eu acho que ele deveria preservar. Se vai, eu não sei. Até porque eu acho que o Botafogo vai fazer isso também, né? Eu também acho. Até porque a Libertadores é menos difícil que o Brasileiro se você vai se concentrar e priorizar um dos campeonatos. E é maior. Só passar para o Elton, o ponto central para mim, assim, lendo um pouco o que é o Tite, o que é o Flamengo, o que tem sido os fatos do Flamengo, a irritação do Tite me parece que é assim, com a situação de lesão, poupa não poupa, crítica e calendário, ele sobe tudo no calendário. E quando ele é perguntado sobre isso... E ele tem razão sobre o calendário. Vai escapar agora o repórter, se não me engano foi o repórter do Globo que pergunta sobre poupar ou não no fim de semana, ele já fala, eu não poupo. Ele já sai explicando, ele já está se antecipando para o que deve acontecer. Afinal, ele sai ele enumerando, ele perde Cebolinha e Vinha. Aí hoje ele perde Pedro e Gabigol. Aí ele explica que o Gerson estava com câimbra, que um puxou aqui, que o Eric pediu para sair. Olha o tanto de problema que ele tem para um jogo na altitude que vai lhe demandar muito fisicamente. Ele precisa entender. Então, assim, me parece muito natural que não tem outra opção no fim de semana. E ele já sai explicando, não sou eu. Quem resolve isso é o meu departamento. Então, assim, acho que isso já está resolvido, já está explicado. E ele já se antecipa ao debate para não chegar naquela lá dentro no final de semana. Nossa, o Tite poupou, não está dando valor ao grande... Não, está claro, está explícito, está gritando. E o repórter, se não me engano, cita, é o único clube dos 4 primeiros no brasileiro que está nas 3 frentes. E então, é bom assim, lembrar, o Flamengo escalou o seu time principal contra o Palmeiras também. Sim, exato. Então, assim, e acho que com toda a razão do mundo. Claro. Estava certíssimo, porque era confronto direto, assim como contra o Botafogo vai ser confronto direto. Só que essa insanidade, esse calendário, as pessoas ficaram bravas quando eu falei que a gente joga 5 meses de temporada no lixo, né? Porque os 5 primeiros meses você quase não tem jogo grande para torcer. E aí você chega em um mês, porque essa é a verdade. Nesse período que está todo mundo nas 3 competições, você está jogando sua vida, o seu futuro aí. Esse é o momento que você joga as coisas para cima e aí vê onde elas vão cair e pelo que você vai brigar. Porque é meio assim, é quase que aleatório. É tão absurdo o momento que os clubes brasileiros vivem, esse mês de agora. Eu assim, assino embaixo. Né, 15 dias para trás e 15 dias para frente, é o momento que você vai saber, bom, o que sobrou para mim? Sobrou os 3? Legal, então aí continuo com um problema. Sobrou os 3, continuo com o problema de ter que fazer escolhas, de ter que definir, de ser Copa do Brasil. Então, normal seria você dizer, bom, este é o meu primeiro campeonato, este é o meu segundo campeonato, o meu primeiro campeonato vai pagar mais, o meu segundo campeonato vai pagar menos. A CBF deve ter mais grana que a Conmebol, para resolver. Mas eu tô falando que a própria CBF, com os seus 2 campeonatos, faz uma escolha pelo segundo pagar mais do que o primeiro. Sim. Então, isso embaralha tudo e torna as decisões ainda mais difíceis. Eu acho que o Tite fez a escolha correta ao escalar os titulares contra o Palmeiras, mas evidentemente, dado o resultado de hoje, porque acho que, repito, se hoje tivesse sido 4-0 e 2-0 é um resultado confortável, mas não é garantido, hoje tivesse sido 4-0, eu acho até que ele poderia pensar em dizer, não, vamos forçar mais um pouquinho com os caras que é complicado para o Tite, e eu acho que é isso mesmo que explica um Tite diferente, mas ótimo. Porque, assim, o Birner até começou. O Tite é um cara que sempre fala as coisas muito consciente, né? Você falou racionalmente. Racionalmente. Eu acho que ele foi absolutamente racional hoje. É até bom, eu acho que é bom que a gente tenha um Tite mais enfático, porque ele tem um tamanho que outros técnicos brasileiros, que nenhum técnico brasileiro tem, para falar a verdade. Então, assim, este cara tem uma voz mais potente do que outros técnicos brasileiros. E criticou o calendário. E ele precisa agir como técnicos estrangeiros agem aqui. Ele não vai mudar o futebol brasileiro, mas a voz dele é importante. Um monte de técnico estrangeiro bater no calendário e na CBF e nos problemas do futebol brasileiro de uma maneira que muitas vezes os brasileiros não fazem. Então é legal ouvir o Tite
falando desse... Eu gostei, assim, porque ele não falou nenhum absurdo. Eu gostei muito da entrevista também. Ele não falou nenhum absurdo, ele foi muito bem na entrevista e foi mais enfático. E não é a primeira vez, né? Porque ele já tinha criticado e nominado o diretor de competições da CBF, né? Foi. Numa coletiva passada. A CBF se manifestou, né? Inclusive, a época sobre isso, mas né? tem uma questão pessoal ali. A CBF atual nunca gostou do Tite. Então também... mas de qualquer forma, não é o Tite, mesmo em situações em que ele é inimigo ou não é bem quisto, ele não se expõe dessa forma. Não, eu digo a resposta da CBF em nota. Ah, sim, a resposta da CBF. Rápido até. Sim, claro. Mas o Tite, ele já, desde o retorno dele ao futebol brasileiro como técnico de clube, ele já tem subido um pouco mais o tom. Historicamente, o Flamengo nunca foi um clube onde a gente falasse mais do treinador do que do time. Com exceção do Jorge Jesus, porque ficou essa aura de um time espetacular. Então, a gente sempre falou do Flamengo como time e, obviamente, o Tite incorporado ali, porque é o líder desse grupo. Ele agora está assumindo, talvez, um personagem que a gente já vê no futebol brasileiro de blindar o que está acontecendo, falem de mim para não falar do que está acontecendo dentro de campo. Não sei se ele vai continuar dessa forma. Até porque eu acho que o Flamengo não vem jogando mal, né? O Flamengo vem jogando, dentro das suas limitações, vem jogando até bem. Mas hoje o Flamengo... Você acha que foi isso hoje, Elton? De blindar, de não querer falar do campo? Não, mas aí ele falou... ele teve um momento que ele falou, minha resposta aqui vai ser um caça-clique. Né? Ele usa um pouco de expressões que ele não vinha utilizando. Sobre contratações, reunião de contratações. Que fazem com que a gente aqui esteja falando, sei lá, 5 minutos só das palavras que ele usou e não do jogo especificamente. Porque o Flamengo, no período de Copa América, conseguiu uma gordura, digamos assim, para viver esse momento. E com um time desfalcado, né, de seus principais jogadores disputando Copa América. Então, acho que o Flamengo, no período em que as equipes também estavam desfalcadas e nosso calendário não parou por conta das competições de seleções, o Flamengo chegou a assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. E você falou que o Flamengo colocou o time principal contra o Palmeiras no Brasileiro, mas o Flamengo também já poupou no Brasileiro quando poupou contra o São Paulo para jogar contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Não, então, ele poupou até, e eu me lembro de ter criticado, porque poupou contra o Palmeiras no Allianz. Acho que Arrascaeta e Pedro não jogaram, eu falei, cara... Assim, era muito cedo para isso, né? Não, e assim, tudo bem, você pode falar, não dá para jogar o tempo todo, mas assim, aí você faz aquela coisa, né? Você olha 3 jogos para trás, 3 jogos para frente e fala... Aqui e aqui, eu quero ter meus jogadores. Ali no São Paulo, acho que ele fez isso. Porque vocês lembram do cartão do Pedro? Sim. Pedro força o cartão no Maracanã, porque o jogo final de semana seguinte, o sábado à noite, era contra o São Paulo. Ali estava muito claro que esse jogo contra o São Paulo já não era essa alça de mira. Porque é isso, olha 3 para frente, 3 para trás. Quando ele olha 3 para frente, era volta de Copa do Brasil, era Palmeiras, confronto direto de brasileiro, e era a ida do Bolívar, que era o grande jogo do mata-mata, fazer esse resultado que a gente está fazendo. Então, mas ali acho que fazia muito sentido, né? Talvez esse do Botafogo vai ser olhar para frente também, que talvez não dê. Assim, acho que quando o Elton cita o jogo com o São Paulo, é isso. Você tinha o Palmeiras, que é um jogo, teoricamente, mais confronto direto, embora o São Paulo agora esteja com o mesmo número de pontos, mas... você começa o campeonato falando, Palmeiras, Atlético, Flamengo, Botafogo, esses são os candidatos. Então é normal que você já no seu planejamento inicial diga, não, peraí. Isso aqui eu preciso jogar. Contra esses caras aqui eu vou... E aí entra também essa tabela, aí no caso tem um pouco de azar, mas eu também acho que tem uma coisa de repente você não... Que a tabela poderia ser mais dirigida. Dirigida não no sentido de para beneficiar um ou outro, mas de você evitar determinados confrontos em datas que você sabe que são intervalos de jogos de Libertadores. Tivemos um Flamengo e Palmeiras numa data FIFA, né? Lembremos disso. Então, é isso. E, assim, e a gente teve o quê agora? A gente teve Botafogo e Palmeiras no meio de jogo de Libertadores. A gente vai ter Flamengo e Botafogo entre 2 jogos de Libertadores. São Paulo e Palmeiras. Então, eu acho que tem aquela coisa, existem campeonatos no mundo em que você dirige de maneira a não desvalorizar o seu produto. E aqui ninguém está falando de beneficiar X ou beneficiar Y. Agora, dizer, cara, esses jogos são muito grandes, esses jogos são importantes e a gente quer que esses jogos sejam disputados com as principais equipes, com os grandes jogadores. Então, jogos de times que estão na Libertadores, entre jogos de Libertadores, não deveriam ser esses grandes clássicos entre eles. Tá? E aí você vai até... ao fazer isso, facilitar a vida de times que são times de um nível mais baixo, dos que não estão na Libertadores, basicamente. Mas eu acho que aí é exigir um pouco demais essa trabalho, né? engenharia de... E quando o Tite disse que eu não poupo e
Não é que ele terceirize. Quem decide é o departamento médico. Vai acontecer isso contra o Botafogo. Não, certamente. Já está acontecendo, é isso? O motivo que a gente está falando. É o motivo da... O De La Cruz teve vários momentos do jogo, dobra de marcação em cima do De La Cruz, que apanhou bastante nesse jogo. Né? E muitos lances que não foram falta. Ele toma uma pancada no meio de campo. Exatamente. E foi a reclamação do Tite. Inclusive, no momento do gol, ele foi reclamar com o quarto árbitro, que merecia um cartão amarelo. Então pode chegar numa representação. Queria chegar nisso. Pode chegar numa representação na sexta-feira e o departamento médico dizer para o Tite, olha, ele está dolorido e é melhor você segurar se você quiser. Na hora que ele é perguntado, depois do jogo, sobre a lesão do Gabigol e a lesão do Pedro... Ele não fala, vamos sentir... Claro que ele fala, como todos falam, vamos sentir muito, é um grande jogador e tal, mas ele imediatamente vai para o calendário também. E é muito legal. É muito legal que os jogadores também se manifestem e falam, cara, não dá, entendeu? Certamente esse assunto entre os jogadores do Tite diário. Para ele falar ele não foi perguntado sobre o calendário. Eu acho que não só no Flamengo. Não só no Flamengo. Não, no Palmeiras, todos. Ontem a gente falou muito de Botafogo e Palmeiras, mas não tem o Júnior Santos, não tem Eduardo, não tem Estevam, não tem o Dudu, não tem não sei quem. Não sei, as ausências, porque lesões, etc. É verdade. Agora, o seu Roldan, que é um árbitro extremamente irritante... Bem quer falar. Ele deixa o pau cantar, né? Depende do tempo. Depende da hora do jogo. Depende do tempo. Depende da hora do jogo. Primeiro tempo, ali vai que vai, né? Pode entrar, dar sarrafada, nem amarelinho, não pinta nem amarelinho. É tradicional. Houve duas jogadas em que o Flamengo ia sair jogando com 2 carrinhos de cartões amarelos indiscutíveis. Foi. Ele estava perto do lance, ele viu... Indiscutíveis e clássicos de cartão amarelo. Ele sabe que é cartão amarelo, mas ele... não tirou o cartão do bolso. Chega um certo momento do jogo, é o famoso, o árbitro administra o jogo desse jeito. Não dá cartão de cara, talvez para não ter que expulsar, porque é mais fácil levar o jogo com todos os jogadores em campo até o final, ou expulsar só no finalzinho, porque vai tornar o jogo tenso. Ou seja, ele se preocupa com o trabalho dele facilitado. Ele não quer fazer o melhor jogo possível dentro das regras do futebol. Ele quer levar o jogo da maneira mais tranquila possível até o final. Então, independentemente de ele não ter uma influência direta no resultado, porque eu não vou ficar avaliando aqui que o jogador fez falta ali, no amarelo, depois outro amarelo, aí podia tomar vermelho, e se fica com 10 jogadores e não sei qual minuto, obviamente fica mais fácil para o Flamengo, etc. Poderia até fazer, mas não vou entrar nessa conjectura. Ele impactou o primeiro tempo. Não, impacta, de qualquer forma. O Bolívar fala, vou bater porque não está dando nada. Essa é uma arbitragem... Se ele toma 2, ele abre o precedente. É uma arbitragem... Esse cara deixa rolar. Isso é o que eu chamo de uma arbitragem ruim, de um árbitro que não é ruim, que escolhe fazer isso e que sempre está nos grandes momentos dos torneios. Mas, Bina, sabe o que eu notei? Olhando esses... Terminamos agora, né, as pernas de ida da Sul-Americana e da Libertadores, que não foi só no jogo do Flamengo. Vários jogos dessas oitavas de final, temos visto os árbitros deixando o jogo correr. Não sei se é uma recomendação da Conmebol, mas várias partidas, inclusive de árbitros brasileiros, eu acho que apitaram nessas oitavas. Eu gostei do deixar correr do Grêmio Fluminense. A gente correr diferente, também gostei solto. Exato. A gente senta aqui para falar muitas vezes que é o jogo picotado, é a coisa que não anda, é o VAR que entra para se meter onde não há. A gente fala muito isso do futebol brasileiro aqui, fim de semana, rodada de Campeonato Brasileiro. Mas o deixar correr, para mim, não foi o cenário do primeiro tempo de hoje. Também acho que não. No primeiro tempo de hoje, o Bolívar, claramente, e ele vai quase sempre no De La Cruz. Não sei se era algo direcionado, porque o jogo passa muito pelo De La Cruz. Se olha, ele tá... O De La Cruz tomou umas 3 no primeiro tempo. Dentro da se eu não me engano, o único que tomou o cartão foi o cara que deu a pancada nele nesse lance do gol. No segundo tempo, isso que você fala do momento do jogo, o Zinho ainda brinca. Eu não lembro se foi o Pulgar ou se foi o De La Cruz, que fez uma falta de jogo, no comparativo com o critério do primeiro tempo. E ele já chegou dando cartão. Pulgar. Aí sobe um somzinho na transmissão. É o segundo tempo, né? Falou assim. É isso? Aí ele fala, vai pro Simon. Aí o Simon, do jeito que tem que comentar, que é a área dele, ele fala, o complicado desse cartão é que não é o critério do primeiro tempo. E é exatamente isso, porque a gente está dentro de um jogo. Isso, a gente não está nem precisando mudar do jogo do Grêmio Fluminense, que o jogo correu, não foi picotado. Não, dentro de um jogo, ele outras regras dentro do mesmo jogo. Parar, não foi um jogo correr. Assim, foi uma pancada que não dava falta. Eu vou até falar para vocês, assim, eu não discordo do árbitro que, entre aspas, administra o jogo.
Eu discordo do que aconteceu hoje, porque É hoje a isso gente aí, teve pô. lances de violência clara. É, lógico. Então, Mas disso que que eu tô cabia falando. o amar- Esse Porque é o eu acho ponto. que assim, é normal o árbitro olhar assim, antes de dar um segundo amarelo para como foi o primeiro amarelo. É normal o árbitro olhar para se ele tá no primeiro minuto de jogo, ele, em vez de dar um amarelo, ele falar com o cara, falar, gente, assim, estamos começando o jogo, eu não quero... Então assim... Mas depende da falta. Mas, tudo bem, mas isso tudo que eu quero dizer é que assim, é a administração do árbitro. E eu acho que o árbitro tem que administrar o jogo de maneira a tentar influenciar o menos possível naqueles 90 minutos de partida. Porque se ele começa a ser muito rígido e com um critério muito rígido desde o começo, sem o mínimo de jogo de cintura... Eu lembro sempre do Pierluigi Collina, que foi possivelmente o melhor árbitro da história, e ele era um árbitro de administração, de momentos de respeito absoluto por parte do jogador, mas de uma mínima interferência na partida. Então, eu acho que, assim, administrar o jogo não é necessariamente um problema. O problema é, em lances tão escancarados, né, como foram esses lances que você citou, aí você não mostrar amarelo, porque aí descamba. Aí fica aquela ideia de que, opa, se ele pode, eu também posso. Às vezes até o time adversário olha e fala, bom, então, peraí, ele não deu cartão nessa daqui, agora eu tô liberado para uma devolução e tudo mais. Então, acho que é por aí. Ele fica dependendo dos jogadores para que o jogo não desande. Porque se depois do primeiro lance desses, ou do segundo, depois de 2 vezes acontecerem lances violentos como esse, se o jogador do Flamengo dá uma entrada igual, o do Bolívar faz, em algum momento ele vai ter que tirar o cartão. Isso pode acontecer 10 segundos depois do primeiro, Flamengo, 20, ele não 30, ia poder 50. mostrar o amarelo imediatamente se o cara devolve na mesma moeda. E aí, então, ele perde a mão do jogo. Então, ele fica na mão dos jogadores, da ética dos jogadores, para que o jogo continue andando bem. Resumindo assim, existe o limite para a administração do jogo. Tem lances que você não administra, que você pura e simplesmente aplica a regra. Eu não posso mais administrar os comentários de vocês, eu tenho que aplicar a regra e mudar de assunto, mas vamos com uma tela aqui para fechar esse debate aqui entre Flamengo e Bolívar. Vamos lá. Rígido. Muito bem agora. 64% de posse de bola teve o Flamengo, com 19 finalizações, apenas 6 do Bolívar, mas meteu bola na trave o Bolívar, 2. 6 finalizações certas do Flamengo, uma do Bolívar, 5 grandes chances criadas, 43 ações na área rival. Olha que diferença. É isso aí, rapaziada do Mengão, faz a festa. E hoje, elenco do Flamengo treina a partir das 16 horas, horário de Brasília. Na noite de ontem, ele ganhou por 2-0 o Bolívar, né? E tem que se preparar para jogar contra o Botafogo domingo no Maracanã. Domingo no Maracanã, nós temos que virar a chave, né? Nós vamos enfrentar o Botafogo, né? E a nossa atenção é voltada para o Campeonato Brasileiro. Isso porque o mais querido do mundo, o mais querido do Brasil, enfrenta o Botafogo no estádio Newton Santos, em partida válida pela rodada 23ª do Campeonato Brasileiro. O clássico começa às 18h30, né, horário de Brasília, com transmissão ao vivo da Premier. É isso aí. Amigo, amiga, nós vamos ficando por aqui. Se você puder, inscreva-se nesse canal aí. Falta 20 pessoas para nós fazermos 1000 inscritos. E nós vamos devagarzinho, gradativamente, crescendo nesse canal. Até o próximo vídeo, até mais tarde. Até o treino do Flamengo. Vamos lá, um abraço. Torcida rubro-negra, faz a festa. Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar. Flamengo, Flamengo, campeão de terra e mar. Fui.